Nós agradecemos, sejam todos muito bem-vindos, né? A Casa de Evangelista, ainda que virtualmente, né? E não fisicamente, como gostaríamos, né? Do calor humano, né? Mas, assim, esse calor humano a gente está estendendo ele em boas vibrações e bons sentimentos à distância e respeita aí a todas as recomendações, né? Dos nossos órgãos sanitários, da nossa federativa, né? Que recomenda aí que a gente tenha cuidado com a nossa saúde, do nosso próximo, né? E nada impede que o nosso trabalho continue, né? Até porque, como foi falado lá na jornada, a Casa Espírita está dentro de nós, né? À medida que a gente abraça essa doutrina. E é sempre muito bom estar todo domingo aqui aprendendo um pouquinho mais, trazendo reflexões importantes para a nossa vida, para as nossas vidas, né? Um domingo igual hoje, um dia mais fresco, né? Agradável, dentro de casa, com a família, né? Isso tudo é muito importante. Para que a gente possa iniciar as nossas atividades e para criar uma harmonização no clima, né? A Juliana, né, ela vai compartilhar o texto aí da leitura preparatória e a Ana Cláudia vai fazer a leitura para nós. Né? Vamos acompanhar a leitura. Juliana. Junto aí. Oi, Juliana. Opa, beleza. Do livro Pão Nosso, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, só um minutinho, gente, que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Ana Cláudia. Então tá. Então, nesse momento, vamos todos fechar os nossos olhos, né? Serenar os nossos pensamentos, trazer para nosso campo mental a imagem do Mestre Jesus, agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade neste domingo. Estamos aqui reunidos, como desde cedo já nos comprometemos a estar aqui na casa de João Evangelista nessa noite. Podíamos estar fazendo qualquer outra atividade, mas escolhemos estar aqui. Nos comprometemos com nós mesmos, nos comprometemos com a espiritualidade amiga, neste propósito do bem, do amor, da paz e do belo. Agradecemos a oportunidade da encarnação neste planeta azul, agradecemos a oportunidade do conhecimento dessa doutrina, a luz do Evangelho, por todos os recursos que a vida nos dá de poder ler, aprender, entender e viver.
Pedimos que nos abençoe, Senhor, os nossos familiares, a todos os nossos companheiros, onde eles estiverem. Em especial, pedimos ao nosso palestrante que ele esteja inspirado, que a sua palavra possa tocar os nossos corações, que ela possa trazer reflexões profundas e importantes para o convite à nossa renovação. Esteja sempre conosco, Senhor, muita paz hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós temos aqui conosco o companheiro Jordan Alencar, ele é lá da Fraternidade Espírita Jardim Camburi, e traz para nós um tema bastante atual, bastante instigante, que é mídias antissociais. Vamos ouvi-lo aí com todo o nosso carinho e com toda a nossa atenção. Jordan, é com você, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço o convite do Alberto e dos demais companheiros que me trouxeram aqui. E eu queria dizer também que esse é um tema muito importante, além de atual, é um tema essencial, porque a nossa vida ela tem sido uma vida virtual, por assim dizer. Então, eu queria dizer e deixar claro para vocês que o objetivo é um bate-papo, uma conversa leve com cada um, trazendo os aspectos da doutrina espírita. E sintam-se à vontade para comentar no chat, no final fazerem perguntas, porque eu gosto de interação também. É uma palestra, mas o objetivo aqui é de todos nós refletirmos juntos sobre a doutrina espírita. Então, quando a gente pensa em mídias antissociais, esse nome provocativo é de propósito, porque o nome delas é mídias sociais, a gente fica naquilo de pensar uma coisa a respeito delas e, na verdade, a gente pode tirar várias outras reflexões com base nisso. Então, quando eu me propus a trazer o tema antissociais, eu queria trazer a provocação de realmente elas estão sendo um local onde a gente socializa mesmo, ou a gente está se isolando em bolhas? Acho que essa é uma reflexão importantíssima. Mas não pensem que eu estou aqui para demonizar as redes sociais, a internet e tudo mais, como se tudo antigamente fosse melhor e nada mais, além disso, fosse algo bom. Não, até porque a gente está realizando os trabalhos no movimento espírita atualmente por meio das redes sociais. Quantas lives a gente não está vendo no Instagram, no Facebook, a gente está usando o Zoom, que é uma forma de rede social também, igualmente. A gente está usando o YouTube, que para quem pensa que não é, é uma rede social, você está interagindo com outras pessoas, está acompanhando os conteúdos que você se dispõe a acompanhar. Então, o objetivo aqui é apenas refletir sobre uma coisa geral. Qual tem sido a nossa relação com as redes sociais? Acho que esse é um ponto importante. Tendo mais ou menos relação, isso vai de cada um, a gente precisa refletir qual que é o tipo de relação, como a gente está se relacionando com essas redes sociais. Então, vamos lá. A gente sabe há mais de 8 meses, que o mundo já não é mais o mesmo. Isso é desde o ano passado, mas se agravou em março aqui no Brasil. Veio uma pandemia, e eu gosto sempre de lembrar, quando eu reflito sobre isso, de uma fala que eu nunca esqueci do Rossando Pindy, que ele fala, olha, a vida, ela não perguntou se poderia vir uma pandemia ou não. A vida, ela não perguntou se a gente quer que as coisas aconteçam do jeito A ou B, mas simplesmente elas vieram. Vindo, a gente tem que saber lidar com isso. A gente pode escolher ficar só triste ou só lamentando, ou a gente pode escolher também lidar na melhor forma com aquilo que se apresenta. E apesar da gente estar ouvindo falar demais do que se chama de novo normal, entre aspas, eu já começo fazendo uma certa provocação aqui. Será que o que a gente está vivendo atualmente é necessariamente novo normal? Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque muitas vezes a gente tende a chamar de normal aquilo que, na verdade, é só algo banal, foi banalizado, virou cotidiano. Então, será que a sociedade que a gente vivia há 8 meses atrás, ela poderia ser chamada realmente de uma sociedade normal, no que se quer dizer de estável, de segura, de uma sociedade ideal? Acho que não.
E para que a gente possa refletir sobre a nossa relação com as redes sociais, a gente tem que refletir a nossa relação com o mundo primeiro. Porque a partir daí a gente vai entender como é que tem sido a nossa relação com as redes sociais. Porque a gente tem diversas relações, as relações estão alteradas, principalmente nesse momento pandêmico, mas já vem se alterando há muito tempo por conta das redes sociais. A gente tem uma série de coisas completamente diferentes do mundo de 30 anos atrás. Para quem não se lembra, há 32 anos atrás, salvo engano, 32, a gente teve uma Constituição Federal que foi instaurada. E naquela época, 32 anos atrás, não se pensava, por exemplo, em uma legislação para lidar com a internet e os impactos que ela traz na nossa vida, como relações de consumo, relações com as outras pessoas, relações de emprego, relações do Estado com a sociedade e assim por diante. Então, quando a gente entende a profundidade das transformações que vêm sendo estudadas, inclusive a internet e as mídias sociais afetaram muito a maneira da gente lidar com a política. As eleições de 2018, as eleições em outros países anteriormente a isso, foram eleições em que os especialistas trouxeram muito como a internet ela afetou a opinião das pessoas e a forma de lidar. Documentário que fala sobre isso, por exemplo, Privacidade Hackeada, que mostra como empresas especialistas em analisar perfis das pessoas conseguiram influir votos ou pensamentos acerca de temas centrais, como imigração e outras tantas questões. Esse documentário está disponível na Netflix, não é tão recente quanto o Dilema das Redes, que é um outro documentário incrível, trabalha sobre como os algoritmos interferem na nossa vida, na nossa personalidade. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando porque a gente precisa refletir um pouco mais. O mundo já não é mais o mesmo há muito tempo e a pandemia ela veio para ser um divisor de águas a respeito disso, sabe? Apesar da gente estar voltando ao que se diz normalidade, as pessoas podem se encontrar um pouco mais, a voltar ao trabalho, ainda assim a gente não superou a pandemia, ainda não veio uma vacina. Então a gente está sendo convocado, melhor dizendo, a lidar com esse mundo que está aí, sabe? E esse processo todo de pandemia, ele traz uma série de lutos para a gente. Perdas econômicas, crise política, perdas de relações e principalmente perdas de vidas. Já passamos de 150 mil vidas que se foram só no Brasil por conta desse vírus. É claro, a gente tem uma compreensão de que nada é por acaso. Que à medida que a gente vai tendo um distanciamento histórico, a gente vai compreendendo, inclusive do lado espiritual, por que as coisas aconteceram e como aconteceram. E quais são as nossas responsabilidades diante das situações. Esses processos de luto, de perdas, eles são sentidos por nós de maneiras diferentes. Porque nós somos espíritos diferentes. Então, se eu perguntar aqui como cada um de vocês lidou com esse momento de isolamento social, que agora já se flexibilizou, lidou com esse momento de pandemia que nos obrigou a transportar a vida que se movimentava do lado de fora das redes para dentro, mais intensidade, eu vou ter 17 respostas diferentes contando com a minha resposta. Porque ninguém é igual. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. E cada um tem uma maneira de ver o mundo, uma maneira de enxergar esse mundo, uma maneira de relacionar com o mundo e com as pessoas e com as dificuldades. E cada um tem a sua própria maneira de lidar com as perdas que está tendo nesse momento. Então, é importante a gente refletir sobre como tudo está tão diferente e vai continuar sendo diferente. Mas por que eu estou trabalhando isso com vocês? Porque quando a gente está vivendo esse momento de muita turbulência, de muita incerteza, de muita instabilidade, sabe? Parece que as coisas estão se movimentando. Algumas pessoas têm a ideia de que antigamente era tudo mais certo e hoje não é tanto. É o que se chama de modernidade líquida, por Bauman, inclusive. Isso meio que, na minha visão, se agravou nesse momento pandêmico. Por quê? Porque a gente ficou encarando de frente a nossa fragilidade como espíritos encarnados.
O nosso corpo é finito, o espírito é mortal, mas o corpo é finito. E logo assim que a gente entrou na pandemia, começou a surgir pessoas falando do novo normal. Começou a surgir pessoas falando sobre autoconhecimento, vendendo curso de investimento, não sei o que para agregar ao currículo, novas oportunidades de emprego e tudo mais. Sendo que a gente lida de maneira diferente com isso, cada um lidou com essa pressão, por assim dizer, de uma maneira completamente diferente. Por que eu estou querendo trabalhar isso com vocês? O que isso tem a ver com o Espiritismo? Você pode me perguntar. Então, vamos iniciar passo a passo, trazer as reflexões das obras básicas. A Gênese, há muito tempo atrás, mais de 150 anos atrás, já veio trazendo, no último capítulo, Tão Chegados os Tempos, e desde aquela época, Kardec, veja bem, a época do Iluminismo, quanta coisa não aconteceu na história humana depois daquilo. Já estava iniciado um processo de transição planetária. Então, para quem não conhece, nós estamos no mundo de provas e expiações, em transição, ou seja, em evolução para o mundo de regeneração. E uma característica comum do mundo de regeneração, como o próprio Evangelho e o Livro dos Espíritos nos esclarece, é que o bom predomina um pouco mais em relação ao mundo de provas e expiações. Então, o bem ele é menos tímido no mundo de regeneração. E tudo isso que a gente está vivendo hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, tem a ver com a transição planetária. E a própria Gênese, ela traz uma reflexão muito bacana, de que existem duas formas de transformações. A lenta, gradual, que acontece ao longo de séculos, e a gente só consegue ver por meio da história, comparando a vida no mundo da Idade Média com a vida no mundo pós-moderno de hoje, a gente começa a entender que é tudo tão diferente. E a gente percebe isso olhando o distanciamento histórico. E também por meio de mudanças rápidas. Há determinados momentos em que Deus diz, esse é o momento certo, começa a tudo funcionar rápido. Então vem flagelo destruidor, como pandemia, revoluções tecnológicas, vem revoluções sociais, vem uma série de coisas. Isso daria uma palestra inteira. Mas por que eu estou querendo trazer esse ponto para a gente refletir? Porque a própria Gênesis diz, não são mais as entranhas da Terra que estão se modificando, mas as entranhas da humanidade. E sendo assim, a gente está vendo uma série de transformações sociais, a tecnologia é mais marcante, fala-se até em quarta revolução tecnológica hoje em dia, e as redes sociais são um ponto muito comum dessa transformação. Então, a gente já viu que isso tem a ver, esse tema tem a ver com o espiritismo, está passando por uma transição planetária. Mas aí você pode me perguntar, beleza, todo mundo fala que transição planetária, eu já ouço isso há muito tempo, sabe? O que você me traz além disso, Jordão, para dizer que esse tema tem alguma coisa a ver com o doutrina espírita? Eu te trago que lá no Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele vai refletir sobre a lei do progresso, ele vai trazer uma pergunta muito comum, eu acho. Inclusive, todos nós espíritas gostamos de fazer. Eu vou traduzir minhas palavras. Beleza. Como o espiritismo pode ajudar no progresso da humanidade? Ele é bem objetivo. Ele quer saber isso dos espíritos. Vocês estão trazendo isso para a gente, essa doutrina, porque dizem que chegou o momento de trazer isso. Ok. Mas como é que essa doutrina que vocês trazem agora, chamam de terceira revelação, ajuda no progresso da humanidade? E aí eles trazem uma resposta, eu não vou ler, lógico, aí vocês podem conferir, é a questão 799 do Livro dos Espíritos, e eles dividem em duas partezinhas. Primeira coisa, destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo. Destruir o materialismo significa vencer a ideia de materialismo na humanidade. Destruir o materialismo significa única e tão somente superar a ideia, a compreensão de que a vida se resume na matéria. E esse é um papel importantíssimo da doutrina espírita. Isso a gente pode verificar agora, claramente. Porque se nós somos espíritas
não só na casa espírita, mas no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, nossa escola e uma série de outras coisas, nós também somos espíritas na rede social. Então, olha só quanta coisa a gente já tirou, algumas referências que a gente foi trazendo da obra básica, não estou falando nem das obras suplementares, eu estou falando das obras básicas mesmo. E a segunda parte dessa resposta, eles dizem que é rompendo o espírito de seita. Quando eles falam romper o espírito de seita, estão falando de vencer a ideia, a compreensão de que as nossas diferenças, seja de raça, seja de classe, seja de qualquer outra diferença, não nos diferenciam no sentido de valor. Então, pouco importa para Deus, isso Jesus já diz há muito tempo, se você é um imperador, se você é um rei, se você é a pessoa mais rica do mundo, ou a pessoa mais pobre. Importa outras coisas. É claro, a gente pode aprofundar, usar a doutrina espírita para trabalhar. Desigualdade, o mesmo livro dos Espíritos fala, é um problema nosso, não foi Deus que deu a desigualdade, a gente que criou um mundo desigual. A gente pode falar, racismo não, estrutural não é um problema dele, é nosso. A gente que criou uma sociedade racista estruturalmente. Que o preconceito é mais do que apenas individual. Isso tudo daria uma série de palestras sobre isso. Mas eu acho que essa pergunta, essa resposta dos espíritos, ela já mostra claramente como é que pode ser desenvolvida a nossa relação com as redes sociais. Basicamente, rompendo o espírito de seita. Como? Fazendo entender que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, temos igual valor, independente de qualquer mérito, nós temos igual valor. Independente se você é uma pessoa mais honesta ou não, independente se você é uma pessoa mais rica ou não, nós temos igual valor. Porque quem divide, quem segrega, é o nosso orgulho e nosso egoísmo. Quando a gente reflete sobre a ótica da doutrina espírita dentro das redes sociais, a gente começa a refletir sobre como tem sido a conduta, né, dentro das redes sociais. Eu falei que eu não vou demonizar as redes sociais, mas eu vou trazer problematizações para a gente pensar. Eu estou aqui para atacar o fogo no parquinho, para a gente provocar a reflexão e a partir daí a gente tira nossas conclusões. Ou seja, será que a gente está criando um ambiente fraterno na rede social? Eu gosto muito de uma frase de Humberto Eco, e ele traz assim uma reflexão. Já faleceu, né, o autor de Nome da Rosa, e ele reflete algumas coisas interessantes. Ele fala que muitas pessoas tinham ideia de que a internet ia ser um divisor de águas, realmente foi, mas no sentido de aproximar o mundo. Aproximou, mas também deu voz para muito ignorante, como ele mesmo falou. Aquelas pessoas que você ouvia só falando qualquer coisa sobre qualquer coisa, na rua, no bar, qualquer outro desses lugares, ganharam voz na internet. E o que o Espiritismo tem a ver com isso? Tudo. Porque nos faz refletir. Nós encontramos muito dessas pessoas na internet. E muitas vezes nós somos essas pessoas falando qualquer coisa sem entender sobre o assunto. Que a gente ou está com raiva, ou a gente quer desabafar, ou a gente muitas vezes se sente ofendido pelo outro e sente-se na obrigação de responder às pessoas. Então, já percebemos que essa visão espírita de além da matéria, ela tem que prevalecer em todos os espaços possíveis em que nós, espíritas, que escolhemos seguir essa doutrina, estivermos. E principalmente no esforço de compreender que as pessoas são pessoas, filhos de Deus, do mesmo Deus que eu. Tudo bem então, gente, por enquanto? Então tá. Além disso, gostei muito do comentário da Lúcia também sobre a regra de ouro, relação social. Acho que ela está falando de fazer ao outro o que a gente quer que o outro nos fizesse. Aquela regra que Jesus falou há muito tempo. Isso é fato. Beleza. Para não atrasar muito, inclusive, eu falei há
pouco tempo atrás sobre como as redes sociais vieram cheias de gente vendendo curso, vendendo isso, vendendo aquilo. É coach daqui, é coach dali, é gente dizendo fórmulas mágicas para você ser feliz, para você emagrecer. Você tem que ver live, você tem que fazer curso, e isso tudo dá uma pressão. E cada um lida de uma forma diferente. Ou seja, as pessoas têm limites diferentes para lidar com as situações. E aí, você pode me perguntar, Jordan, como é que eu vou saber o meu limite? Se fulano de tal aguenta fazer 20 lives por semana, eu não aguento fazer uma. Como é que você sabe qual que é o seu limite? Eu vou te dizer. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque Kardec também se preocupou com essa questão. Eu gosto muito de como Kardec ele deu a base para a gente pegar aquilo, aprofundar, desenvolver no mundo que a gente tem hoje. Porque a doutrina espírita é essa evolução constante. Ele pegou o geral dos espíritos e falou, vocês que lutem, vão junto construir. A fé raciocinada está aí para isso. E aí ele quer saber, os espíritos, gente, conta para mim, qual é o meio prático mais eficaz para eu conseguir evoluir ainda nessa vida? Eu estou interessado nisso. Eu sou uma pessoa melhor que eu nasci aqui. E eles falam, olha, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Ele fala, beleza, eu tô ligado nisso. Eu sei o que é isso. Todo mundo fala isso, se conhecer. Mas como é que eu vou fazer isso na prática? Até que ele era um homem sem ciência. Ele quer saber aquilo que a gente pode fazer enquanto pessoas, espíritos encarnados, para poder melhorar nessa vida. E aí vem o nosso querido amigo Santo Agostinho, um exemplo de transformação em vida. Ele vem nos fazer questionar algumas coisas. Ele fala, olha, faz que nem eu então. Toda noite eu pedia para Deus, aos mentores espirituais, que me auxiliasse a revisar as minhas atitudes durante o dia, que me mostrasse o que eu preciso aprender. E aí ele traz uma série de provocações para a gente. Ele pede para a gente analisar os simples aos mais complexos atos que a gente fez durante o dia e perguntar uma coisa muito provocativa, mas muito necessária. Se aquilo que eu fiz com determinada pessoa, o outro me fizesse, eu gostaria? Foi o que a Lúcia acabou de falar. Isso tem tudo a ver com a rede social. Vamos supor que está tendo uma notícia muito polêmica e todo mundo hoje gosta de falar sobre tudo. E não tem problema. A gente gosta de ter opinião, isso é bom. A gente quer ser informado. Mas aí, às vezes você comenta, eu acho banana. E a pessoa te chama de idiota para achar banana. Que ela acha abacaxi. E aí, vamos supor que a gente é essa pessoa que chama o outro de idiota. Porque não está tendo bom dia, porque, sei lá, realmente acha que a pessoa é um ignorante mesmo, não está nem aí para nada. Se o outro tivesse me chamado de idiota, eu gostaria de ser chamado assim? Essa é uma provocação que o Santo Agostinho faz. E outra coisa que eu acho muito bacana, que dá para relacionar com as redes sociais, e o Santo Agostinho também nos traz, é o seguinte. Ele pede para a gente analisar o que a gente fez, refletir qual é a intenção por trás daquilo que a gente fez. Quando a gente vai compartilhar um vídeo, vai mandar uma mensagem para alguém, vai publicar alguma coisa no Instagram, no Facebook, seja lá o que for. Qual que é a nossa intenção por trás daquilo? É claro que você não vai pensar sobre cada uma das mensagens que você manda no dia. É impossível, sabe? Às vezes você manda só resolver um negócio rápido ali do trabalho. Mas tem tantas coisas nas nossas relações que a gente consegue fazer. Como é que eu tratei o meu chefe ou o meu empregado? Como é que eu tratei o meu familiar naquela mensagem? Ou qual era a intenção por trás daquela música que eu publiquei, por trás daquele vídeo que eu publiquei, sabe? E a partir daí a gente vai se conhecer. Se conhecendo, a gente vai realizando a nossa transformação íntima. A gente vai vendo quem era ontem e quem é hoje.
E eu gosto muito dessa reflexão, porque Santo Agostinho ele faz essas provocações necessárias. O que você fez? Qual é a necessidade de você ter feito aquilo? O que você sentiu por fazer aquilo? E uma outra que eu acho sensacional, esse texto incrível que Santo Agostinho fala, daria para fazer uma palestra só sobre isso, inclusive, se eu morresse hoje, do outro lado, eu teria que temer o olhar de alguém, porque, do outro lado, nada se esconde. Aqui na Terra, a gente esconde. Às vezes a gente dá um sorriso, mas está morrendo de raiva da pessoa por dentro. Do outro lado, não tem como esconder. Eu não estou cobrando, gente, nem Santo Agostinho está cobrando perfeição. Até porque a doutrina espírita não é sobre perfeição em uma vida. A doutrina espírita é sobre esforço para domar as más inclinações. É sobre romper o materialismo na nossa visão de mundo. É sobre enxergar de uma forma mais espiritualizada a nossa vida. Porque quando eu mudo o ponto de vista, eu enxergo que eu sou uma criatura imortal vivendo uma experiência na carne, e não o contrário, uma criatura da carne que só tem essa vida, que vive algumas experiências espirituais. Não. Somos espíritos imortais. Isso é importantíssimo a gente relacionar. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu falei sobre o que a gente posta, sobre qual a intenção daquilo que a gente posta ou diz na internet. É importante analisar com honestidade, sem querer passar muito pano, sem querer dizer, olha, sem querer justificar demais o que a gente faz, mas analisando as coisas como elas são. Joana de Andes fala isso em várias obras. Eu gosto muito dessa perspectiva. Avaliar as coisas como elas são. Não como a gente queria que elas fossem, não como a gente quisesse, como se a gente quisesse justificar aquilo. A gente tem que entender. A gente fez uma atitude boa, parabéns. A gente fez uma atitude ruim, que a gente tenha a mesma honestidade a reconhecer como a gente tem para reconhecer as coisas boas. Então, puxando uma reflexão com base nas redes sociais daí, a gente consegue puxar algumas coisinhas. Algumas perguntas. Eu estou cheio de perguntas hoje, porque eu acho que perguntas que nos ajudam a fazer esse processo de autoconhecimento. Se vocês parassem para pensar agora, analisar no Facebook, no Instagram, no YouTube, porque o YouTube é rede social também, quem vocês acompanham, a gente poderia fazer algumas provocações para nós mesmos, sabe? Quem a gente segue? Por que sigo tal pessoa? Por que eu sigo ela? Estou falando de influenciadores. Uma coisa é você seguir amigo, família, tá tudo bem. Esse é um bom motivo para seguir as pessoas, a conectar. Mas vamos falar dos influenciadores, de qualquer área, seja espírita, política, seja artística. O que eu sigo? Outra coisa importante é como eu estou absorvendo aquele conteúdo que a pessoa está me trazendo. Porque se eu sigo tal pessoa, é porque eu concordo pelo menos alguma coisa que ela traz. Então, se eu acompanho uma série de TV, um programa de TV, eu gosto daquilo porque aquilo, de alguma maneira, se comunica comigo. Seja uma comédia, um drama, um terror. Acompanhe algum artista musical, seja de qualquer estilo, forró, MPB, rock, samba. Acompanhe porque algo daquela arte dele se comunica comigo. Se eu acompanho um Rossandro, um Divaldo, um Haroldo, eu acompanho porque eu concordo com alguma coisa ou tudo que eles dizem. Mas como esse conteúdo é absorvido por mim? Isso são perguntas essenciais para a gente fazer. Porque senão a gente vai vivendo nessas bolhas, sem sendo conduzidos pelos algoritmos, sem pensar criticamente. Sabe como é a importância de analisar o porquê a gente segue quem segue?
que a gente começa a pensar sobre os valores que a gente cultiva no coração. Então, vou pegar um exemplo extremo. Se eu sigo alguém que tem valores extremistas, nazistas, por exemplo, por que eu estou seguindo aquela pessoa? É porque eu concordo em alguma coisa. Agressividade, talvez seja com, abre aspas, as verdades, entre muitas aspas, que ela diz. Ou se eu estou seguindo algum tipo de música que não me ajuda a elevar, a pensar o mundo, a refletir, sair da minha realidade, é por que eu sigo. E o meu objetivo não é fazer juízo de valor de nada aqui não, gente. Não é dizer, olha, só música espírita é boa e o resto não. Não, o espiritismo não é para se isolar, o espiritismo é para integrar na sociedade. Mas quando a gente analisa quais são as influências que a gente escolhe se conectar, a gente começa a compreender muito de nós mesmos. Muitas vezes a gente se prepara para pensar. Que essa doutrina espírita ela nos chama uma reflexão sobre por que fazemos aquilo que fazemos, sabe? Esse esforço para identificar o que a gente sente no que fala, no que diz, como a gente se relaciona com as pessoas, se a nossa consciência está tranquila, se a gente tem alguma ansiedade para trabalhar, alguma culpa para trabalhar, e a Joana de Anjos fala muito disso também, a gente precisa entender quais são as pontes que estamos criando, sabe? Então, as influências elas podem nos trazer valores muito bons, também podem trazer valores ruins. A sintonia ela varia de acordo com nós mesmos, porque todo mundo ouve toda hora aquela perguntinha do Livro dos Espíritos sobre se os espíritos influenciam nossas ações, que é a 459 do Livro dos Espíritos. E aí a gente para pensar sobre a resposta, porque eu acho que é uma resposta sempre impactante, e ela diz que ordinários são eles que vos dirigem. Dito de outro modo, eles conduzem a sua vida muitas vezes, e você nem percebe. É isso que os espíritos falam. Ok. Qual é o tipo de espírito que a gente está deixando nos ajudar a conduzir a vida? Tem se conectado com a gente, sabe? O espírito tem se conectado com a gente de acordo com aquilo que a gente consome, conteúdo. Um minutinho para pensar mesmo. Porque, assim, mesmo que os algoritmos são projetados para nos prender em certas bolhas, a gente tem que identificar o que a gente está se conectando com aquilo que escolheu se conectar. Se aquilo faz bem na nossa vida. Porque senão, a gente vai jogar a responsabilidade só nas empresas que estão manipulando nossos dados. Apesar disso ser um fato, a gente precisa analisar como é que a gente pode, no limite de nossas forças, lidar com isso. Eu posso escolher acompanhar ou não acompanhar. Posso escolher ser meio que imprevisível. Eu consumo só MPB, eu posso do nada, no outro dia, vou conhecer mais o samba, a eletrônica. Só para dar um exemplo, sabe? Um exemplo besta para a gente começar a perceber. Ou conviver com pessoas que gostam de coisas diferentes, para poder conhecer outras formas de enxergar o mundo. Porque cada um tem uma forma de enxergar o mundo inerente. Isso é importante. Por quê? Porque isso é a lei de sociedade. Está lá no Livro dos Espíritos também. Nós nascemos para ser criaturas sociáveis. Nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. Perceba, eu não estou dizendo que é para gostar de todo mundo no estágio evolutivo que a gente tem, sabe? Existem questões de magnetismo nisso, sabe? Sintonia. Pessoas que dizem e fazem coisas que a gente não concorda. Ou vão contra nossos valores éticos, e está tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar esse momento, se afastar aquilo que não nos faz bem, nos afastar da diferença de enxergar o mundo, da diferença de gostos do mundo. Porque na vida cotidiana, fora da rede social, a gente não pode simplesmente excluir a amizade porque ela gosta de uma música diferente, gosto diferente.
Isso também daria outra palestra sobre política, né? Porque todo mundo gosta de falar de política. E o Espiritismo tem muito a ensinar sobre isso. Mas o que eu estou querendo trazer agora para a gente é essa reflexão, a lei de sociedade. Nós nascemos para conviver com o outro. Porque o outro, muitas vezes, tem o que falta para a gente, sabe? Uma habilidade, uma evolução moral que a gente não tem em algum ponto. Da mesma forma que a gente pode contribuir para a evolução do outro, o outro contribui para a nossa evolução. Ou seja, a gente influencia e é influenciado. Eu gosto muito de pensar numa pergunta que me veio muito forte durante essa quarentena, por assim dizer, esse isolamento, no período que eu passei no isolamento, que ela fala assim, o que você consome? O que consome? E aí, quando a gente parar para pensar, aquilo que a gente consome nos consome o quê? Energia demais, saúde mental, equilíbrio emocional, paz espiritual e tudo mais. Será que está valendo a pena? Claro que eu não estou falando para ninguém se isolar, porque não é para se isolar, gente. A gente está no mundo de provas e expiações, a gente tem que viver com as dificuldades desse mundo. Essas dificuldades nos ajudam no processo evolutivo. Está tudo bem. Mas eu posso escolher e trabalhar em mim o quanto as coisas vão afetar. Nós juntos podemos desenvolver relações para a gente, por exemplo, na mesma casa espírita, ser a fortaleza um do outro. Porque se a gente recebe influência negativa, a gente pode ser também uma influência positiva, como pode ser negativa. Isso vai variar de acordo com o nosso esforço para domar as más inclinações. O esforço para ter pessoas melhores. Está tudo bem, sabe? Eu acho que isso passa pela reflexão sobre o auto-amor. Porque essa palestra também é uma palestra que tem como foco percepção sobre o auto-amor. Porque as redes sociais, elas trazem essa perspectiva de análise. A gente sempre olha a vida do outro, e a vida do outro parece que é melhor que a nossa. Porque está com um corpão, ou porque está morando numa casa melhor, fazendo uma viagem. E às vezes a pessoa fez uma viagem e posta o ano inteiro a foto daquela viagem, inclusive. Mas a gente está achando que a pessoa está muito bem. Às vezes ela tem um sorriso na rede social e por trás ninguém sabe o que ela passa. Entende? Então eu acho que a gente precisa retornar para a compreensão do respeito aos nossos limites. E respeito aos limites, eles vão à medida que a gente vai evoluindo e se autoconhecendo. Então, se conheço jovens da minha casa espírita que escolheram passar 30 dias fora das redes sociais, porque a saúde mental deles não estava muito legal, sabe? E quando eles voltaram, passou tão rápido, inclusive, falaram, cara, eles postaram isso fez bem para mim, consegui me conectar com outras coisas. Então, às vezes, a gente precisa fazer um afastamento das coisas para poder aprender a voltar aos poucos com disciplina, com sabedoria e tudo mais. Ou você, às vezes, não precisa fazer nada disso, porque você já é disciplinado, ou não se sente muito desequilibrado pelo consumo do conteúdo. Tá tudo bem. As pessoas lidam diferente. Autoconhecimento é para isso. Mas também, a gente precisa lembrar de uma coisinha, respeito ao limite do próximo. E da mesma forma, muitas vezes, na boa vontade, a gente acha, por que você não faz um curso? Por que você não faz isso e aquilo? Muitas vezes a gente está até exigindo além da capacidade do que a pessoa pode dar naquele momento dela. Porque, como eu falei, estamos passando por um momento desgastante. E, claro, nós temos que aprender a tirar desse momento algo que nos faça melhorar. E esse esforço é um esforço individual, mas que a gente precisa estender a mão para as pessoas. Criar essa fortaleza. Abraçar e estar junto. E sabe por que eu estou falando isso? Isso é caridade. Porque muitas vezes a gente quer medir o mundo com a nossa régua. E às vezes a pessoa não está legal. Porque, como eu falei, a gente lida com muitos lutos. E mesmo sendo espírita, a pessoa ela é um espírito ainda em evolução. Ela ainda está aprendendo a lidar com as dificuldades da maneira dela.
E é caridade moral essa forma de enxergar as coisas. Respeito ao limite alheio, assim como respeito ao próprio limite. Por que eu estou falando isso? Eu lembro bastante de uma passagem no livro Missionários da Luz, que eu estou estudando lá na FEJAC, no grupo. E aí, um companheiro que acompanha Alexandre e André Luiz, em determinado momento, André Luiz ele vai recolher espíritos encarnados, que Alexandre precisa dos fluidos deles, porque eles são encarnados, ou seja, mais materializados, para fazer determinado trabalho. E aí ele vai para não estava conseguindo dormir direito, o desequilíbrio qualquer, tendo pesadelo, porque ele estava falando mal do amigo dele falecido, e o amigo dele foi tirar satisfação com ele durante a noite, no momento em que ele se desdobra, claramente. E aí eles atendem esse espírito e falam, por que isso? Porque ele estava falando mal de mim. Você não acha justo que eu vá aqui dizer o meu lado? Aí a mentor que estava com o André Luiz fala, eu entendo, você pode ter razão, mas tenha caridade, nenhum de nós é perfeito. Aí eles vão para o próximo, depois de atender esse caso. O outro, ele estava sendo, de certa maneira, vampirizado em energias sexuais não muito legais. Chegaram, o espírito estava desdobrado, com 3 entidades femininas que vieram de longe do umbral, pelo que relata ali, só para estar com ele naquela noite, jogando essas energias sexuais dele, e ele estava gostando daquilo, ele se sintonizou com aquilo. E depois dele falar com o rapaz, que o rapaz viu o mentor e ficou envergonhado, o que eu digo para Alexandre? Você vai poder ou não vai poder ir hoje? Aí o cara não conseguiu muita resposta e eles foram embora depois. Aí André ele fala, não, a gente tem que ajudar a pessoa, não sei o quê, a gente não podia fazer isso, aquilo, não. O André ele tem boa vontade. Você percebe, o André é gente, aqui está aprendendo ainda sobre as coisas da verdade espiritual. E aí o mentor que está com ele fala, olha, a gente exigir mais do que a pessoa pode oferecer é faltar com caridade para com ela. A gente exige mais do que a pessoa consegue fazer, a gente não está respeitando o limite dessa pessoa. E a gente está desrespeitando o processo evolutivo dela. Olha só como é importante isso. Porque muitas vezes a gente entra na onda e acha que tem que fazer 1000 coisas, autoconhecimento, não sei o que, não, porque a gente está em casa, estava em casa mais, a gente está num momento difícil, então é um momento que a gente pode mudar tudo. Mas vem cá, como é que a gente vai mudar tudo? A gente não muda nossas atitudes. Enquanto sociedade também, gente. Como é que a gente vai querer que as coisas se transformem do dia para a noite? Cada um está no seu próprio processo. Isso entra o que a gente falou ao longo da palestra. Entra a espiritualização da vida, porque a gente não tem só essa vida para evoluir. A reflexão sobre a transição planetária, porque o processo está marcado por Deus, sim. Ele vai acontecer, sim, mas depende também de nós, nosso livre-arbítrio, para construir esse mundo de regeneração. O mundo de regeneração não vai cair do céu e depende da gente trabalhando, não só espírita. E, além disso, é respeito ao limite das pessoas, é respeitar, ser caridoso com elas. É acolher as pessoas. E isso me lembra, olha como é consolador essa doutrina. Kardec, lá na questão 886, sobre caridade. Muitas vezes a gente pode pensar, poxa, beleza, todo mundo fala em caridade, mas o que é ser caridoso? Aí Kardec ele quer saber isso e pergunta, como é que Cristo entende a caridade, sabe? O que é caridade para Cristo? Aquele é o nosso modelo mais perfeito. Aí os espíritos respondem, perdão, indulgência e benevolência. Inverti a ordem, que eu chamo isso de PIB espírita, perdão, indulgência e benevolência. Perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos. Isso
é a reflexão que a gente pode ter como norte, inclusive nas redes sociais. Às vezes a pessoa diz alguma grosseria. Esse é um processo difícil, tá, gente? Eu falo porque eu vivo esse processo, inclusive. Ela fala, muitas vezes, discurso de ódio. Está sendo racista ali, por exemplo. Mas, apesar disso, às vezes ela pode ser um bom pai, uma boa mãe. Ou, às vezes, para ela existe uma verdade e aquilo é a verdade, ponto final. A gente tem que ser firme? Tem que ser firme, sim. Está passando do tempo já de lidar com essas coisas. Mas como? Jesus sempre foi firme. Sempre foi firme. Chamava de hipócrita, expulsava do templo quem estava vendendo na casa do pai. Mas em nenhum momento Jesus deixou de atender quem quer que fosse. Porque ele foi para a casa de Zaqueu. Porque Zaqueu queria que ele fosse lá, ele foi, eu vou lá. Porque ele andou com todo mundo, de todo tipo de necessidades, necessitados materiais e necessitados morais. Privilegiados do mundo, mas necessitados moralmente muito mais do que os necessitados materiais, inclusive. Porque Jesus ele não veio para quem já está indo bem na evolução. Ele veio para ajudar quem está fraco. Ele veio para a gente mesmo, que está fraco, está difícil. Ele veio para ajudar, dar o caminho. O perdão, a indulgência, a benevolência, ela é um convite que se faz para todos os espaços que a gente tem na nossa vida, inclusive rede social. Que a gente não pode cair naquela coisinha, é um termo novo da psicologia, chamada positividade tóxica. Se vocês procurarem na internet, vão ver vários artigos, até gente falando mais e melhor do que eu. Mas, em resumo, positividade tóxica é o seguinte: achar e agir como se só sentimentos ditos positivos fossem bons para se sentir. Não, eu não posso me sentir com raiva. Posso me sentir triste, sabe? Estou perdendo pessoas, mas não posso me sentir triste, tem que estar sempre com a cabeça erguida, sabe? Só vibrações boas. Isso é de respeitar o nosso próprio processo, de respeitar nós mesmo. Porque nós somos seres aprendendo a buscar o equilíbrio emocional também, equilíbrio espiritual, e nós sentimos uma série de sentimentos. Para não ficar só no que o Jordan diz, a Joana, ela sempre que vai iniciar trabalhar sobre algum tipo de sentimento, como medo, raiva, alguma coisa tipo ansiedade, ela diz, olha, é natural que se tenha. Natural que se sinta raiva, sinta medo. O medo é instinto de conservação que a gente tem para preservar a vida. Mas não é normal que o medo nos conduza. É natural que se sinta raiva, que as situações são diferentes. Sabe? É natural que se sinta ansiedade, que lidar com o novo gera uma ansiedade também, mas é normal que eles te controlem. E esse é o ponto. A caridade é justamente isso. É suportar uns aos outros, como fala o nosso querido Evangelho. E é o que a gente menos faz aqui na Terra. Mas mesmo assim, a gente percebe que Deus nos ama. E eu percebo muito dessa reflexão sobre suportar uns aos outros em duas vertentes. Um como apoio de um ao outro. Então, se eu percebo que cada um está num processo diferente, e eu vou trabalhando dentro de mim esse sentimento de caridade, esse perdão, essa indulgência, essa benevolência, eu vou apoiando cada um da mesma forma que eu sou apoiado nas minhas dificuldades. E a gente vai junto caminhando para um mundo melhor. E a tolerância também. Como é que eu posso ser tolerante na internet? Eu gosto muito de uma reflexão que o Evangelho traz nessa parte, que é justamente saber silenciar. Às vezes faz bem silenciar. Isso é muito claro. Então, assim, já que a gente está chegando mais ou menos assim para o final da palestra, faltam 6 minutos, as reflexões que eu fui trazendo, então a gente precisa entender que a gente está passando por um processo de transição, que a gente está passando por um mundo em transformação, e cada um lida diferente com isso. Que a gente precisa realizar um autoconhecimento, analisando minuciosamente o que faz, por
que faz, o que a gente sente quando faz. Inclusive nas redes sociais, porque é tudo instantâneo na rede social. A gente manda uma mensagem, logo depois recebe. Manda uma mensagem, logo depois recebe. Quando vê, já foi o dia. Quando se vê, já foi a vida inteira. E aí, a gente percebe como a doutrina ela continua atual. A caridade ela é um norte para a gente lidar nas relações com os outros e conosco mesmo. E como a gente fala de alto amor, a gente relacionando com a internet, a gente pode perceber que a gente pode aprender a cultivar aquilo que é bom dentro de nós, a aceitar o nosso estágio sem a pressão de ter que ser perfeito nessa vida. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque o Evangelho ele nos traz que o verdadeiro espírito é quem se esforça para domar as más inclinações e se transforma moralmente. Então, se eu estou me esforçando para reclamar menos, para ser menos agressivo com as pessoas, no meu tempo, mas com esforço, eu já estou fazendo muito para a minha reforma íntima. Se eu estou fazendo uma transformação no autoconhecimento, para entender quais são meus calos, sabe? Se está me desestabilizando muito determinado, por exemplo, noticiário, que eu busque equilibrar, então, com outras coisas que me ajudem a segurar a barra, sabe? Vá ver uma palestra espírita que converse sobre o tema. Eu vá ouvir uma música, arte e afins. Porque da mesma forma que a gente pode influenciar por coisas ruins ou ser influenciado por coisas ruins, a gente pode, inclusive, influenciar para coisas boas, divulgando não só a doutrina espírita com vídeos, reflexões, mas divulgando o que a gente gosta. A arte que nos encanta, que nos melhora, sabe? O filme que a gente gosta, é a série que a gente assiste, a música que a gente ouve, por que não, sabe? O livro que a gente está lendo, às vezes a gente vai se conectando com outras pessoas por afinidades. Então, nesse momento, a gente refletir sobre como o amor ele deve ser o norte, a gente poder pautar a nossa vida, eu vou reproduzir uma música, ver se eu consigo compartilhar o vídeo, da equipe Um Som, é uma equipe da federação, aqui do estado, e chama Leito da Compreensão. Essa quarentena, olha só como as coisas podem ser muito boas. Eles fizeram um vídeo, cada um em sua casa, cantando essa música, que foi uma música muito icônica nesse encontro de mocidades espíritas, que esteve em Santa Teresa em 2020, e trazendo uma mensagem boa. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Espera aí que está carregando. Dá para ver sua tela, Jordano. Beleza. Eu liguei aqui o meu... Pronto. Liguei meu vídeo para poder facilitar, tá, gente? Vou iniciar o vídeo. O nome tá bom? Por enquanto, eu, não tô, eu pelo menos não escuto nada ainda não, Jordano. Não? Só vejo a imagem. Ah, peraí. Eu acho que eu fiz besteira na hora de compartilhar. A gente tem que compartilhar com som, lógico. Indo? Agora sim. Brotam flores nos solos inférteis, as pedras se quebram com a força do amor. Quem explica o amor já sentiu a dor. Em meio a tanto
de ser guerra se o ódio fala mais que a razão? Então acalme o coração. Se a dor persiste, talvez seja um convite à reflexão. É melhor um coração no peito do que dois ao chão. Ao amor é a cura de toda ilusão. Afago no peito, leito da compreensão. Ao amor é a cura de toda ilusão. Afago no peito, leito da compreensão. Em meio a tanto caos, a guerra contra os maus não deixa de ser guerra se o ódio fala mais que a razão. Então acalme o coração. Se a dor persiste, talvez seja um convite à reflexão. É melhor um coração no peito do que dois ao chão. Ao amor é a cura de toda ilusão. Afago no peito, leito da compreensão. Ao amor é a cura de toda ilusão. Afago no peito, leito da compreensão. Então, gente, espero que vocês tenham conseguido ver direitinho, espero que vocês tenham gostado da palestra. E a mensagem final que eu queria trazer, a música já disse perfeitamente, sabe? O amor é a cura de toda ilusão. E é tudo mesmo. E aí, o que eu sempre digo é, botem fé no amor e vamos juntos. Ninguém tá sozinho, tá, gente? Muito obrigado. Nós agradecemos aí ao nosso amigo Jordan Alencar, né, pelas palavras aí, pelas reflexões tão importantes, né, acho que nesse mundo tão tecnológico, de tantas mídias, né, que falam muito de nós, né, e assim, e nos convida também a um dever, né, de como que nós estamos nos expressando, né, nessas redes sociais, e como nós estamos aplicando a doutrina nas redes sociais na medida que a gente vê algo, pessoas que pensam diferente de nós, né, no meio que a gente está tão polarizado em questões políticas, questões sociais, que estão em ebulição de mudanças no mundo, né, nesse mundo novo. Eu esqueci de falar no início, pessoal, que o Jordan Alencar, ele, além de participar lá da Fraternidade de Jardim Camburi, ele também é atuante forte lá na nossa federativa, Federação do Estado, né? Ele atua na área de infância e juventude, na área de artes. Nós vimos aí são jovens, né? Vocês estão vendo aqui, é um jovem, né? Trazendo a palavra da doutrina para nós, né? Reflexões importantes. E ajuda também no nosso MS, que é o Encontro de Mocidades Espíritas do Estado, que tem todos os anos. São quase 600 jovens, né? Todos os anos. Agora é itinerante, cada ano está sendo em um município. E é um evento lindíssimo, eu já tive a oportunidade de participar. Quem já participou sabe qual é a dimensão do evento, né? É um evento muito importante. Obrigado, Jordão, mais uma vez, tá?
E está aguardando você numa outra oportunidade, com toda certeza. Ok? O Jordão é Bom. poeta, gente, tá? Ele é poeta, esqueci de falar, gente. Ele é poeta, né? E o papai Me dele, entregou, o hein, Lúcia? grandíssimo, tá aí também, o Neidson. Um abraço, Neidson. Parabéns pelo filhote. Beijo, pai, beijo, mãe. Passamos agora aí para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe, né? Como falamos todos os domingos, né? Estamos aí virtualmente já há mais de 6 meses, né? Não temos o passe físico, mas o passe, podemos fazer o exercício do autopasse, né? A espiritualidade amiga está na casinha de cada um de nós aí, diante do compromisso que nós assumimos com essa reunião, essa noite, né? Então, o nosso amigo Jordão, ele vai nos conduzir na prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, mentalizar bons pensamentos da natureza, o Mestre Jesus, né? O que tiver vocês tiverem para se conectar com o mais alto, né? Para que a gente possa ser favorecido pelo passe. Jordão, a gente pede a você que nos conduza nessa prece de encerramento, ok? Ok. Vamos agora levar nossos pensamentos ao Pai, infinito amor e misericórdia, que tanto nos beneficia, tanto nos acolhe, que tanto nos auxilia a passar pelas provas e expiações da vida. Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, inclusive aquelas que a gente ainda não tem olhos de ver, visto que somos tão imperfeitos, mas ainda assim cheios de boa vontade, para trabalhar na Tua seara, construir o Teu reino. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por nunca nos desamparar, representar o caminho para chegar ao Pai, ter tido a coragem e o amor de descer aqui na Terra, para exemplificar como esse Evangelho é transformador e é baseado no amor maior que vem de Deus. Agradecemos, Senhor, por tudo. À medida que vamos evoluindo, possamos ser exemplos dessa doutrina tão maravilhosa, desse Evangelho tão rico em ensinamentos, para que possamos entender que o amor é a cura de toda ilusão, a cura de todo mal, que o amor é o caminho para a transformação desse mundo. Por mais difícil que seja, sabemos, nunca estamos sozinhos, Pai. Nunca mesmo. Muito obrigado, Pai, ao Mestre e a toda a espiritualidade amiga que tanto nos auxilia, tanto nos inspira, nunca nos abandona no caminho. Possamos continuar juntos. Que o Senhor abençoe imensamente a cada um de nós, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que não puderam vir hoje. Ser conosco hoje, para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Pessoal, só mais 2 recadinhos. No próximo domingo, nós vamos ter outro jovem falando para nós, né, que muitos já conhecem, que é o Rafael Vicentini, né, já frequentou a nossa casa. Ele é da Fraternidade Espírita de Irmã Clotilde, né, e vai falar sobre arte no Espiritismo. Olha que legal. Encerramos nossa palestra de hoje com arte, vamos ter mais arte no próximo domingo. E lembramos também aí que estamos aí na semana, né, no próxima sexta-feira, vai ser a entrega dos nossos quitutes aí, a nossa amiga Cida está aí, né, Cida? Já está aí preparativos aí. Sim, claro. Da nossa caixa aí com lanche árabe, né? O valor é R$60. Cida, quer falar o que vem na caixa? Fazer propaganda? São quantos? Na caixa, a Juliana vai colocar aí agora, né, Juliana? Tá aí na tela. o convite que está na tela é esfirra, quibe, kafta, aqualhada, rontarim, tabule e pão árabe. Né? Esse lanche vai servir 2 pessoas, tá? E realmente foi um projeto que, com certeza,
Está sendo um sucesso, né? Nós já estamos superando as vendas. E eu peço às pessoas para pedirem logo, porque está acabando. Nós já ultrapassamos as 50 caixas. Eu estou querendo trabalhar no limite de 60. Falta muito pouco. O pagamento pode ser feito, né? O pagamento pode ser feito na conta do João, né? Nosso PicPay, tá aí, arroba Grupo Espírito de Evangelista, tudo junto, em letra maiúscula. Está sendo muito interessante, estamos bem envolvidos, né? Isso. E com certeza vai ser um sucesso, Deus há de permitir. Sim. Estamos nos esforçando para isso. Ainda temos caixas aí para quem quiser, só entrar em contato com a gente. Ok, é isso aí. Pessoal, obrigado a todos. Jordão, mais uma vez obrigado. Um abraço a todos, uma ótima semana, tá? E que Jesus nos abençoe sempre.